Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou analisar a entrevista que o monarca, que está nos Estados Unidos, concedeu à Folha. Olha, tem muita polêmica. Atacou o Moraes, elogiou o Lula, falou sobre o Bolsonaro, sobre o Elon Musk, enfim. Vamos trazer detalhes aqui, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like. Se gostar do vídeo, se não gostar, manda o dislike, comenta, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, antes de passar aqui para a entrevista, vamos fazer um pequeno resumo na trajetória do monarca, que explodiu no YouTube logo no início da plataforma como um dos primeiros nomes a fazer vídeos de jogos, né? Principalmente Minecraft e outros mais. Anos depois teve outro pico de sucesso quando lançou o Flow Podcast junto com o Igor. Aí o podcast estourou, enfim, levou várias pessoas famosíssimas lá, algumas, né, tiveram uma projeção maior a partir do momento em que esteve no Flow, outras famosas foram lá, enfim. Então, realmente o monarca é uma figura dessa assim, que surge, que explode nas redes sociais e me parece que teve até uma certa dificuldade de lidar com a fama, enfim. Eu vou até trazer aqui no final algumas reflexões, porque o monarca, né, várias pessoas próximas a ele tentaram, né, fazer com que ele desse uma segurada no seu ímpeto aí e tal, desse uma controlada, mas ele acaba falando muito e às vezes fala assim coisas que não deveria falar, né? Vou trazer aqui alguns detalhes, inclusive que ele vai dizer na entrevista que ele concedeu à Folha e se complica. Aí eles tomam multa, agora está nos Estados Unidos, não existe mandado de prisão contra ele, mas está nos Estados Unidos, tem esse receio que isso aconteça. Enfim, vamos trazer aqui então detalhes da Ana Virgínia na Folha, que vai dizer que Bruno Ayub, 33 anos, que é o nome do monarca, né? Não deixou de falar, mas já não fatura como antigamente por isso. Disse, tô fudido, não consigo monetizar, tá tudo ruim pra mim. Diz o podcaster que na infância tirou a alcunha monarca de um game. Aqui vai dizer que ele foi banido das principais redes sociais por decisão de Moraes, a quem chama de ditador e imperador. Em entrevista à Folha, auto-intitulado perseguido político, mora desde setembro na Flórida e diz que tem medo de ser preso se voltar ao Brasil. Ele elogiou a política externa do Lula, falou sobre outras questões aqui. Vamos então começar com o que ele vai dizer sobre Moraes, né, que, segundo ele, abre aspas, basicamente se tornou um ditador, um imperador que da cabeça dele qualquer coisa pode sair. Alguém que simplesmente pune você antes de ser julgado, atuando como apurador, investigador, promotor, julgador, tudo. Aí então, como eu disse, ele se diz ali um perseguido político, diz que prefere continuar na Flórida, diz que está tentando tirar um visto específico para representantes da mídia estrangeira e acredita que seria preso se retornasse ao Brasil, embora não haja ainda pedido de prisão contra ele, e diz, graças a Deus. Bom, o monarca ele não entende que você pode, enfim, faz parte da democracia que nós defendemos, você criticar a autoridade, inclusive. Agora tem que saber fazer a crítica, porque há um limite entre a crítica feita de uma forma até construtiva em alguns casos, ou uma crítica muito dura, mas que não passe do ponto que dê para você dizer que, não, tem a calúnia, tem isso, tem aquilo. É o que acontece muitas vezes em relação com o monarca, por exemplo, fala do Moraes. Eu não concordo com todas as ações do Moraes, não mesmo disse aqui no canal. Eu acho que ele acerta demais, a gente tem que ter esse equilíbrio, não tem que ficar endeusando o ministro do STF e nem também só condenando, achando que só erra. Não, eu acho que o Moraes muito mais acerta do que erra, mas eu considero, tem hora que eu olho assim e falo, aqui podia ter evitado e tal. Mas a forma como você faz a crítica é muito importante. O monarca passa do ponto e aí abre espaço, né, para acontecer o que aconteceu com ele, sofrer retaliações. Até porque o monarca não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que tem sim um alcance grande nas redes sociais. Tem que ter consciência disso e tomar mais cuidado. O que não quer dizer que o monarca tenha que sair aplaudindo Moraes toda hora, não. Mas, na minha opinião, passa do ponto. Sobre o 8 de janeiro, diz aqui que os atos antidemocráticos, ao seu ver, não mereciam desembocar em centenas de prisões e, em vários casos, condenações pelo STF. Diz ele, tem cara que morreu na cadeia, não sei como a gente não vê absurdo o que está acontecendo no Brasil. É um sistema tirânico. E aqui vai trazer que o único crime que partiu da multidão que clamava por um golpe de Estado, segundo ele, é o de vandalismo.
Quem quebrou, quebrou. Quem não quebrou nada, manda pra casa, dá uma bronca, sei lá. Seriam apenas pessoas iludidas por Bolsonaro e ingênuas, tentando protestar, disse ele. Monarca adota um tom conspiratório. Vejam só que agora, vamos dizer, a encrenca que ele entra. Para dizer, sem provas, que os ataques foram um evento patrocinado por interesses internacionais e que provavelmente a CIA estava envolvida. A imagem e semelhança do que teria acontecido no 6 de janeiro, em que eleitores de Trump, incrédulos com a sua derrota, invadiram o Capitólio. De novo aqui o monarca sendo vítima, digamos, da própria inocência, né? Não sei se ingenuidade. Ele está nos Estados Unidos, segundo foi dito aqui, querendo um visto, né, diferente lá e tal, e acusa a CIA de conspiração no 8 de janeiro. Por mais que ele ache isso, monarca, dá uma segurada, né? Espera você ter o visto, pelo menos, aí conseguir o que você quer para depois fazer esse tipo aqui de, digamos assim, acusação, né? Então falta, tá vendo aqui, um pouco meio de inteligência emocional para o monarca. Sobre Bolsonaro e Lula, vamos ver aqui, ele diz que não votou em 2022 e que, apesar da fama de direitista, não se encaixa numa forma ideológica. É a favor de legalizar drogas e abortos, como a maioria da esquerda, mas também de acesso a armas e corte de impostos, típico da direita, vai dizer que é matéria. Diz não nutrir muita simpatia por Bolsonaro, que acusa de censurar o amigo Danilo Gentili por causa do filme lá, disse ele. O filme é Como se tornar o pior aluno da escola, baseado num livro de Gentili. Em 2022, o Ministério da Justiça bolsonarista instou plataformas de streaming a remover o longa. Então isso aqui foi até importante lembrar, porque bolsonaristas ficam arrotando aí, liberdade de expressão, que o governo Lula está censurando, que os Moraes censura, e tá lá, que lembrou, o Ministério da Justiça do Bolsonaro, né, instou plataformas de streaming a remover o longa do Danilo Gentili, que não é comunista, não é um esquerdista. Uma ressalva monarca faz ao ex-presidente, o Bolsonaro, né? Ele pode não ser um grande defensor das liberdades individuais, mas nunca ouvi rasgando a Constituição como Moraes tem feito. Já o governo Lula estaria pior para igual se comparado ao anterior, disse o monarca. O que se salva, diz, é a política externa do presidente, que não está sendo subserviente a nenhum polo de poder, nem China, nem Estados Unidos. Isso aqui é um ponto importante que eu até concordo também com o monarca. A política externa do Lula já não é a primeira vez, em outros governos também foi um ponto positivo e bastante elogiado, até por quem não é governista. Também deu pitaco sobre Javier Milei, o presidente argentino, cortejado pela família Bolsonaro. Considera-o totalmente um agente globalista que estaria cagando para a Argentina, palavras dele aqui, chega a surpreender, né? Porque elogia o Lula, depois, né, critica o Milei, que é um defensor das liberdades, mas só de goela. Já falei aqui outras vezes, já está lá com medidas extremamente autoritárias, e aquele slogan Viva la liberdade, carajo, só da boca para fora, já está lá agora impedindo 3 ou mais pessoas de se reunir, porque se reunir a não sei o quê. Olha, a Argentina, né, já está incendiando assim, o clima lá e vai piorar bastante. Sobre o Flávio Dino, vai dizer aqui que chamei o Dino de gordo, né? Lembrou o monarca sobre uma declaração sua que levou o Dino a processá-la após ser chamado de gordola, outro palavrão, filho da P e tirânico. Na época, Dino pedia mais regulamentação das redes sociais para prevenir ataques, como o que matou 4 crianças numa creche em Santa Catarina. E aí tem uma decisão recente, o desembargador Fausto de Santos entendeu que o influenciador, o monarca, fez um mal-educado desabafo, que não justifica uma ação penal, e suspendeu a queixa-crime apresentada por Dino. Com habeas corpus, monarca pode voltar a fazer comentários sobre Dino. E o monarca deu uma cutucada, né? Disse, eu estava proibido de falar dele, mas nunca parei de falar. Era uma ordem ilegal. A Constituição garante a liberdade de expressão. E para ele o crime de injúria tem que acabar. Tinha que ser direito de todos xingar a pessoa do que quiser. Pô, monarca, aí não dá, né? Aí eu te elogiei daqui a pouco, disse que concordo com você, mas tem que ter limite, não dá. Ele se diz ser o maior alvo, se você quiser usar essa narrativa de vítima de ofensas digitais. E aí ele vai até lembrar aqui, depois da morte do PC Siqueira, youtuber encontrado morto, já falei disso, não quero nem voltar ao assunto, várias pessoas comentaram na postagem que dava notícia que o próximo tem que ser o monarca. Eu li muitos comentários desse tipo e lamento, né, que pessoas pensem assim. Se alguém aqui nesse canal pensa desse jeito, dê uma refletida. Não é legal ficar desejando a morte de pessoas. Você pode discordar do PC Siqueira, do monarca e de outras, mas não dá.
Aí disse o monarca: não preciso de lei para me defender. Por mim, deixava a galera falando o que quiser na internet, mas não acho que não é assim não, monarca. Tem que ter limite, sim. E quem ultrapassa o limite tem que ser punido para ver se aprende. Enfim, tem todo o caráter educativo também e não apenas punitivo de leis desse tipo aqui, de crimes. Quando você comete, recebe uma punição. Aqui vai dizer que sua compreensão para o conceito é a mais ampla possível, liberdade de expressão. Acha que nenhum tipo de cerceamento ao discurso deva existir, posição que sustenta ao ser confrontado com episódios como o do linchamento até a morte de uma mulher em Guarujá em 2014. Eu lembro desse episódio aqui, triste. Uma multidão a espancou após uma página no Facebook publicar uma notícia falsa sobre o rapto de crianças para realizar magia negra. O pessoal achou que era mulher, espancou, matou, aí depois não era não. A página publicou uma notícia falsa. Olha, isso aqui é muito ruim. Aí, segundo o monarca, o espaço virtual deve ser livre, onde as pessoas possam debater as narrativas umas das outras, mesmo que elas sejam propositalmente enganosas. Disse: deixa a própria sociedade se regular, não precisamos de um Estado para isso. Isso aqui é muito absurdo, não deve ter refletido para dizer uma bobagem dessa, ou se refletiu da forma errada. Aí ele vai dizer que o PCO, partido de extrema esquerda, pode defender grupo terrorista Hamas. E aí também diz que um grupo de começa com N e termina com ista, não vou falar aqui para o YouTube não prejudicar o alcance do vídeo, tem direito de respaldar o do bigodinho lá, o Adolf, vocês devem saber quem que eu estou falando. Discordo do monarca nesse ponto aqui. Aí ele vai tecer alguns elogios sobre o Elon Musk, criticar outras questões. Enfim, vou deixar o link para quem quiser ver mais sobre a entrevista dele. De toda forma, é triste ver o caminho que o monarca escolheu e é mais triste ainda ver ele insistindo nos erros, mesmo depois de ser questionado tantas vezes por pessoas que queriam ajudá-lo. O próprio Igor já falou que tentou colocar na cabeça dele algumas coisas importantes. O Nando Moura, de quem eu tenho divergências, mas também já disse que tentou dar uns toques e tal. O Farinazo, já participou várias vezes do podcast. O Tamir Felipe, meu grande amigo Tamir Felipe do canal, fez até um react de um papo entre o Farinazo e o monarca. E você percebe o Farinazo quase na condição, vou colocar, de um pai, de um avô, não sei, de um tio, tentando mostrar para o monarca, dê uma sossegada, tome juízo. Mas o monarca está lá, enfim, ele está inconformado com algumas coisas. Eu acho que acaba ultrapassando o ponto, o que eu lamento. Eu acho que o monarca, como eu disse aqui, diverge de muitas coisas que ele fala, posso até concordar com outras, e eu acho que se ele desse uma serenada, poderia ser alguém a contribuir em alguns aspectos, enfim, de uma forma mais saudável e equilibrada do que tem feito ultimamente. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilhe, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!